Velo de Gedeão. Gedeão era um juiz em Israel, no tempo dos juízes. Quem tiver curiosidade, depois vai lá. Tem um livrinho que chama Livro dos Juízes, inclusive, que está lá a história de Gedeão. E Gedeão pediu a Deus um sinal de uma vitória militar que ele gostaria de obter. E o sinal foi o seguinte: ele pegou o seu velo, que é aquele couro ainda com os pelos, a pele do animal ainda com os pelos, que era usado como roupa, ou como símbolo distintivo de honra. E várias culturas antigas tinham isso. Então ele pegou o seu velo e colocou num determinado ponto. Deixou lá durante a noite. E aí, na manhã seguinte, ele viu que só o orvalho tinha banhado o seu velo e todo o resto estava seco. A terra ao redor do velo estava completamente seca e o orvalho só tinha banhado o seu velo. Depois ocorreu exatamente o contrário. Na noite seguinte, apenas o velo estava seco e toda a terra ao redor estava umedecida. Certo, aí você pergunta, beleza, Pedro, e o que isso tem a ver com Nossa Senhora? Absolutamente tudo. Isso é um símbolo, uma imagem poética das graças da Virgem Santíssima de sua Imaculada Conceição. Ela é aquela que a terra ao redor está toda seca, mas ela está cheia de graça, graça plena. E ela distribui essas graças, tal qual o velo que derramou sobre a terra ao redor o orvalho que estava todo contido nele. Como a Virgem Santíssima, naquela frase que a gente falou de São Luís Maria Grignon de Montfort, que Deus juntou todas as graças e deu o nome Maria. Por isso ela é comparada ao velo de Gedeão. Íris do céu clara. Todos nós conhecemos desde criança a história de Noé. Qual foi o símbolo que Deus deu a Noé de que ele não mais destruiria o gênero humano? Ou seja, qual foi o símbolo da salvação do gênero humano? Foi o arco-íris. De tal modo que o arco-íris se torna um símbolo da Virgem Santíssima, porque ela é o sinal de que agora, de fato, pela remissão dos pecados e redenção trazida pelo mistério da cruz, a humanidade realmente não seria destruída e nem se perderia jamais. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, em Cristo, a humanidade de fato estará imperecível. E a Virgem Santíssima é esse sinal que vai anunciar a redenção. De igual maneira como o arco-íris foi o sinal que Deus deu a Noé de que ele não mais destruiria o gênero humano. Íris do céu clara, sarça da visão. Essa sarça da visão é aquela sarça ardente que Moisés está lá pastoreando, tranquilo, com a sua vida comum de pastor no deserto. E ele vê ao longe uma sarça pegando fogo sem se consumir. Coisa mais espantosa do que isso, você vê uma árvore lá pegando fogo, uma grande labareda e a árvore sem se consumir em nada. E aquilo chama a atenção de Moisés, ele vai ver aquilo, é quando Deus fala com ele, e ele começa a sua relação com Deus, e a história da salvação e libertação do povo hebreu das garras do rei do Egito, do faraó. Por que a Virgem Santíssima é tratada no ofício como a sarça da visão? Porque a sarça da visão foi aquela que, manifestando a glória de Deus, não se destruiu. E a igreja vê nisso um símbolo da virgindade perene de Nossa Senhora. Virgem antes, durante e depois do parto. Mesmo dando à luz ao Verbo encarnado de maneira miraculosa, ela não foi destruída, a sua virgindade, a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Por isso ela é como a sarça ardente, que manifesta Deus com a labareda, mas não se consome. Por isso ela é a sarça da visão. O ofício continua. Favo de Sansão. Olha, isso se remete a um episódio da vida de Sansão que foi o seguinte. Sansão, uma vez ele estava passando e tinha um leão rugindo. Com toda a sua delicadeza, ele simplesmente mata o leão com as mãos e deixa o leão lá morto na estrada. Um tempo depois, ele passa por aquele mesmo lugar e dentro da carcaça podre do leão, do mesmo leão que ele tinha matado, uma colmeia havia se formado. E ele vai lá e tira da boca do leão mel e sai comendo o mel pelo caminho.
Porque o ofício diz que a Virgem Santíssima é o favo de Sansão. Exatamente para mostrar a diferença entre Nossa Senhora, o grau que ela está, e o resto da humanidade. Porque, gente, existe coisa mais diferente do que a doçura do mel e uma carcaça podre de um animal morto? Não. Então, o que é que o ofício está dizendo? Que a Virgem Santíssima está para o resto da humanidade, tal qual aquele favo de mel estava para a carcaça daquele leão. Por isso que ela é o favo de Sansão. E nessa parte aqui que eu vou falar, é uma profissão de fé resumida do mistério da Imaculada Conceição e da Maternidade Divina. Diz o seguinte: a qual escolheu para ser mãe sua, e de vós nasceu o Filho de Deus. Assim vos livrou da culpa original, de nenhum pecado há em vós sinal. Ou seja, porque Deus a livrou da culpa original? Porque Ele a escolheu para ser mãe do Filho de Deus. E nós voltamos. Qual o maior título da Virgem Santíssima? A Maternidade Divina. Ele é a fonte e origem de todos os privilégios de Nossa Senhora.